A maioria das pessoas que me procuram para falar de uma nova ideia, de uma startup que está querendo lançar, elas me questionam: Jean, preciso ter uma estratégia de marketing definida já na arrancada? Precisa. Ah, mas e se a gente lançar um vídeo que viralize, que acabe ganhando mercado, impulsionando a nossa marca? Isso pode acontecer? Pode. Mas tem um detalhe importante para a gente avaliar a respeito de vídeos ou conteúdos que viralizam. É muito difícil a gente duplicar. Muito raros os casos em que a gente conseguiu, ou que tem uma empresa que conseguiu viralizar 2 ou 3 vídeos. São muito raros. Então acho que é importante a gente não contar com isso, afinal de contas eu preciso contar com o que é palpável. O fato de eu ter uma estratégia de marketing para começar a minha startup não quer dizer que eu não vá mudar, pelo contrário, a gente vai mudar várias vezes no decorrer desse trajeto. Então é bem importante que você tenha essa ideia. Começamos com uma estratégia, mas depois a gente pode evoluir. Afinal de contas, a gente tem que construir um caminho do marketing, que é o marketing moderno, que constrói uma relação com o nosso cliente. Primeiro passo, ele tem que ter um aprendizado. E através desse aprendizado ele tem uma descoberta. Então, quando eu conheço, já que a gente já montou o nosso modelo de negócio, eu já conheço o perfil do meu cliente, então eu vou começar a gerar conteúdos que são relevantes para esse cliente, para que ele, através desse conteúdo que chama atenção, que ele se interessa, ele tenha algumas descobertas, ou seja, ele avance aprofundando um pouco mais os seus conhecimentos a respeito desse conteúdo. Dessa forma, ele consegue muitas vezes reconhecer que tem um problema. Muitas vezes o teu cliente ele tem um problema, ele não reconheceu ainda por falta de conhecimento. Então, quando ele começa a ter um pouco mais de conhecimento, de aprofundamento, ele vai reconhecer que ele tem um problema. E aí sim ele começa a considerar uma solução. Então, nota que tem um passo a passo de relacionamento para chegar na decisão de compra. Primeiro eu entrego conteúdo relevante para ele, aprendizado e descoberta, depois ele vai perceber que ele tem um problema, ele vai considerar uma solução e aí sim ele vai tomar uma decisão de compra. É um relacionamento. O marketing hoje, apesar de muitas vezes o pessoal falar que marketing digital, nunca esqueça que antes do digital tem o marketing. O marketing são pessoas, conexão com pessoas. Então note que mesmo de forma digital eu consigo criar uma relação bem bacana com o nosso cliente. Como que funcionava o marketing antigo? O marketing antigo ele entrava direto na decisão de compra. Então como é que ele atuava? Compre agora, promoção relâmpago, desconto imperdível. Existem modelos de negócio que ainda utilizam essas ferramentas e que fazem sentido para eles e que aumentam a performance e tudo mais. Para as startups do modo geral e para os modelos de negócio da nova economia, não é bem assim. O cliente não vai comprar simplesmente porque tem um desconto ou porque está em promoção. Ele precisa se conectar com você, ter um aprendizado, depois um aprendizado e uma descoberta. Depois ele vai identificar que ele tem um problema, ele vai considerar soluções. Na hora que ele for fazer a compra, aí sim, talvez um gatilho de compre agora, acabando o prazo para você poder adquirir com esse preço, com essa promoção imperdível. Aqui sim, mas o cliente tem que passar pela jornada, não é entrar direto no punch da decisão de compra. Isso não vai fazer muito sentido para o cliente de hoje, porque a gente vive na era do marketing de conteúdo, que é justamente para poder gerar essa conexão com o nosso cliente, E esse marketing de conteúdo, ele trabalha toda essa jornada do cliente. Então perceba, no começo da tua startup, você vai começar com mídia paga. Conforme você vai entendendo um caminho, você vai vendo o que dá certo, o que dá errado. Mídia paga barata, mídia paga, uma grande vantagem do marketing digital é você poder investir pouco, invista pouco, metrifique, escolha lá 2, 3 indicadores para você, não precisa ser muito, 2 ou 3 indicadores, vá neles, dê o resultado, continua, amplifica, vai para o Google AdWords, começa a crescer, impulsiona nas mídias sociais, tudo de forma sustentável e sem fazer loucura. Que lá na frente, quando a tua startup já estiver lá no mercado, avançando no mercado, aí sim ter relações públicas e cuidar do branding vai fazer bastante sentido para a tua consolidação e a aceleração mais rápida dos teus negócios. Agora, muito cuidado com as métricas de vaidade, métricas como curtidas, seguidores, porque se nos teus perfis de Instagram, LinkedIn, qualquer mídia social, Facebook, você não estiver tendo engajamento, as pessoas conversando com você, elas se conectando, perguntando, questionando, respondendo, não está tendo relacionamento, Então as métricas de vaidade, elas são armadilhas perigosas. Eu tenho 1 milhão de seguidores, mas desse 1 milhão de seguidores, 200 conversam comigo, é muito pouco. Conheço pessoas e empresas, e um exemplo é o Universo Empreendedor, que a gente tem
poucos seguidores ainda, mas que a gente já tem um alto volume de engajamento. Nosso percentual de engajamento é muito alto. Então a gente quer crescer os nossos seguidores, quer continuar impactando, mas a gente quer que esse volume de engajamento continue nos acompanhando e de preferência até crescendo. Então vão aqui algumas dicas de marketing que eu entendo que vão fazer sentido para ajudar você a acelerar cada vez mais aí os teus resultados. Primeiro, crie uma audiência. Jean, eu preciso ter uma audiência para começar um negócio? Não. O Universo Empreendedor já estava no mercado, a gente já estava operando, a gente já tinha passado pelo MVP quando a gente lançou o nosso Instagram, nosso Facebook, nosso LinkedIn. Não precisa. Mas no universo ideal, se você puder criar uma audiência primeiro para depois começar a operar, é melhor, vai facilitar bastante a tua vida. Depois, um nicho por vez. Escolhe um nicho específico, atua lá, se desenvolve e cresce. Cresceu, se desenvolveu, próximo nicho. Lembra sempre, quem quer tudo, não tem nada. Então é bem importante você indo um de cada vez. Teste, teste, teste. Não pare de testar, não pare de validar, não pare de ver, porque grandes oportunidades vão estar passando ao teu redor e se você não efetuar testes, elas vão passar, vão embora e você não vai ter percebido. Tem indicadores claros, lembra? Poucos indicadores, mas que sejam claros. Seus KPIs têm que ser de fácil entendimento para toda a equipe. Sempre mostre uma figura humana, personifique quem é a pessoa por trás da organização. Hoje as pessoas não se conectam mais com marcas, elas se conectam com pessoas. Então é importante que atrás da marca, que existe um time, que existe um embaixador, existe a figura humana por trás da marca. Quem é a figura humana por trás da sua marca? Normalmente o idealizador, o visionário, é a melhor pessoa para ser o embaixador desse negócio, mas não precisa ser o único. E algo que é importante a gente salientar aqui, e por mais que possa doer um pouco no coração da gente, mas é uma verdade absoluta, é que ninguém se importa com o teu negócio, ninguém se importa com o teu produto, ninguém se importa com a tua solução. As pessoas se importam com o problema. Então se preocupe com o problema, foque no problema, na dor do teu cliente, que você vai tracionar muito resultado positivo. E agora vamos falar um pouco de vendas, né? Então, ok, agora que eu tenho minha máquina de marketing, para trazer leads, para me mostrar no mercado, para me tornar objeto de desejo rodando, eu preciso aproveitar todos esses leads, esses contatos e fazer virar negócio. Porque senão, de filantropia, uma startup, a maioria delas pelo menos, não vive. Então a gente precisa de um negócio que seja sustentável. Primeiro modelo, você tem que entender, ele é self-service. Exemplo, um e-commerce onde a pessoa entra, escolhe o que quer, vai lá e paga. É um self-service. Você precisa de vendedor? Não, se você tiver uma boa estrutura montada de tecnologia, pode ser que não precise de equipe comercial. Inside sale, ou seja, as pessoas se conectam com a minha empresa, com a minha startup, elas preenchem um formulário e esse lead vem pedindo contato. Eu preciso de uma reunião, então preciso ter uma equipe interna, inside sale, uma equipe de venda interna. Então como eu treino, qual que é o storytelling deles, como é que é o processo deles. Depois, eu vou precisar de field sales, ou seja, vendedores que vão a campo. Essas pessoas, esses clientes se conectam com a minha marca, deixam o seu contato e o meu vendedor tem que ir até a empresa deles. Então é importante eu definir qual que é o modelo de venda que eu vou ter para poder botar na minha estratégia do meu modelo de negócio. E analisar algumas variáveis de venda que são bem importantes. Uma delas é o LTV, que é o Lifetime Value, e a outra é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então fazer essa análise faz sentido. Vamos lá, LTV. Como é que eu analiso o Lifetime Value? Primeiro, para uma venda normal, simples assim. Quanto que foi comprado dividido por quantos clientes eu tenho. Eu preciso saber quanto que um cliente consome na média comigo. Por quanto tempo ele fica consumindo. Então, o Jean consome com a empresa XPTO há 2 anos e a cada 3 meses ele compra alguma coisa de tecnologia. Então já sei que o Lifetime Value do Jean é de 3 anos comigo e que ele tem um consumo de. Entendeu? Olha que bacana. Agora, quando eu chego no LTV, Jean, é uma recorrência. Exemplo do universo empreendedor. A gente soma quantas assinaturas existem, quantas pessoas têm pagando, dividido pela quantidade de saída. Então, dessa forma, quantas pessoas saíram da plataforma. Dessa forma, eu consigo também chegar no nosso LTV, que é o Lifetime Value, e eu sei por quanto tempo esse cliente se relaciona comigo, gerando receita para mim. O CAC, o custo de aquisição de cliente. Como é que eu chego nele? Custo de marketing. Quanto que eu invisto no meu marketing, mais o meu custo fixo, aluguel, estrutura, equipe comercial, salário, quanto que é o meu custo fixo, mais o meu custo variável, tenho comissão para a equipe comercial, coloco lá, dividido pelo meu número de clientes. Então dessa forma eu tenho um CAC,
que é o custo de aquisição do meu cliente. Analisando essas duas verticais, você vai ter informações importantíssimas para a tua startup poder crescer e para você analisar o teu marketing e vendas. Lembrando sempre que o nosso Lifetime Value é importante que seja maior ou igual a 3 vezes o valor do nosso CAC. Assim a gente consegue realmente ter uma empresa rentável. Dicas aqui de vendas, né? Tem um CRM. Se você não tem, tem vários que são gratuitos na internet. CRM é uma forma de você controlar teus clientes, atendimento, criar um flow de atendimento, conseguir estruturar todos os teus clientes, contatos. É uma forma de ordenar e organizar essa tua área comercial. Depois sempre ter uma postura consultiva, né? Sempre se colocar olhando para o problema do cliente e tentar entender para poder gerar a solução de forma consultiva. E sempre, sempre, sempre assuma a frente no início. Então você empreendedor, você é o primeiro cara que tem que fazer. Os teus primeiros 100, 200, talvez até 300 clientes, você tem que estar envolvido diretamente nessa jornada desse cliente, desde o marketing até o fechamento. Porque você precisa entender literalmente o que os teus profissionais passam para poder desenvolver a tua operação, o que o teu cliente sente e ter o teu negócio na mão. Bora empreender!